Boa noite, boa noite. Eu sou a professora Kátia Fernandes, especialista em levar o meu aluno do zero ao avançado em pouco tempo. Aproveita para seguir meu canal se você ainda não segue, Kátia_Comunica, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais aí para divulgar o idioma espanhol para as pessoas que querem conhecer vocabulário, pronúncia, gramática, cultura, curiosidades de diversos países, dicas de viagem, dicas para proficiência espanhola, se você precisa a certificação no idioma espanhol, tudo isso você vai encontrar aqui no meu canal. Sempre tem vídeos novos e publicações aí com bastante conteúdo para vocês. Compartilha esse vídeo, divulga, já pode curtir essa live, porque essa live tá demais. Hoje a gente vai falar sobre um país que eu ainda não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer. Tá na minha lista aí dos top... Olha, tava no top 10, mas depois que eu preparei essa live de hoje, ele foi pro top 5 de lugares que eu quero conhecer muito, que é o México. Então a gente vai falar hoje sobre costumes e cultura dos mexicanos. Fiquem até o final para pegarem todas as dicas. E se você já conhece o México, participa aí nos comentários, fale alguma coisa sobre, para acrescentar mais informações aqui ao que eu vou trazer para vocês hoje, ok? Então, que bom que o mundo é diverso e nós deveríamos agradecer por isso sempre. Essa diversidade é o que enriquece. Imagina se todos os países falassem a mesma língua. Imagina se todos os povos pensassem do mesmo jeito. Ia ser muito pobre, né? Ainda bem que cada um pensa de uma maneira, cada um tem a sua cultura, seus costumes, seus hábitos, suas manias, sua língua, sua forma de se expressar e de ver o mundo. Então, nós podemos expandir os nossos conhecimentos sempre que a gente investe em viagens ricas. Ricas, eu digo, culturalmente, para lugares que têm algo para nos oferecer no sentido cultural, riqueza cultural. E o México não deve nada para nenhum. Todos os países têm aí a sua influência, a sua cultura, coisas interessantes para passar para você conhecer quando você viaja. E você sabe que quando você viaja, sabendo falar o idioma local, você vai aproveitar muito mais toda essa questão cultural, toda essa parte de cultura e de conhecimento daquele povo, do que quando você vai sem saber falar a língua, você perde muito, né? Então, fica a dica aí para você vir fazer o meu curso de espanhol. Eu tenho cursos de espanhol para nível básico, intermediário, do zero ao avançado e cursos de espanhol voltados para viagem, se esse é o seu interesse, se você não quer entrar a fundo em gramática, a fundo em partes mais específicas, você vai aprender conteúdo para viagem, frases úteis para viagem. Aliás, a live da semana passada foi sobre isso, né? Se você não assistiu, ela está disponível no Instagram e no YouTube também. Vai lá e assiste que tem várias frases legais para você conseguir se virar numa viagem para um país que fala espanhol. Então, há países que se destacam por essa questão cultural. Um exemplo claro disso é o México. Então, os mexicanos, eles possuem alguns costumes culturais bastante incomuns e nem sempre conhecidos por nós, brasileiros. Então, a primeira dúvida que muitos alunos me perguntam, professora, se México se escreve com X, por que a gente ouve os hispanohablantes falando México? Então, México se escreve com X, X é o X, porém, eles dizem México. México, eles dizem México com J, porque antes a língua indígena que se usava era o náhuatl. Náhuatl é uma língua que ainda existe no México. Aliás, no México hoje existem mais de 50 línguas indígenas. Porém, o idioma oficial é o espanhol. Então, quando o México foi colonizado pelos espanhóis, quando o idioma passou a ser castelhanizado, isso a princípios do século XVI, o nome do país passou a ser México. Se escreve com X. Então, México com X, porém a pronúncia México com J. Vocês já sabem que a letra J tem som de R. Quem ainda não sabe, vai lá ver meus vídeos sobre a pronúncia das letras em espanhol. Muitos brasileiros visitam o México. O México é um país muito visitado aí por várias nações. Brasileiros vão muito para o México, mas principalmente ficam na região ali do Caribe, as praias do Caribe mexicano. Maravilhosas, lindas, ok? Porém, acabam ficando mais em lugares turísticos. E se você fica muito preso à parte somente turística, você às vezes não consegue absorver tanto da cultura. Porque esses lugares turísticos já estão habituados
acostumados a receber turistas de vários lugares. Então, é uma comida que às vezes não é a comida típica mexicana, é uma comida que vai agradar vários outros paladares, porque às vezes a comida típica pode não agradar, por exemplo, um brasileiro. O México consome muita pimenta, então os brasileiros, algumas regiões do Brasil também se consome pimenta, mas não tanto quanto no México. A comida é realmente diferente. Então, nessas cidades aí de praia, muito turísticas do México, a comida tende a ser mais adaptada para o paladar desses turistas. Às vezes você não consegue perceber a verdadeira cultura do país onde você está. Agora, se você vai para outros estados, por exemplo, Oaxaca, Chiapas, ou se você fica na capital, que é a Ciudad de México, você vai se deparar com alguns costumes diferentes. E isso não tem nada de ruim, isso não é negativo, porque a cultura ela é infinita, os lugares são incríveis e a comida é deliciosa, a culinária mexicana. Meus alunos sempre me perguntam, inclusive uma das perguntas que eu recebi essa semana, lá na caixinha de perguntas, toda semana eu estou abrindo uma caixinha de perguntas para que você participe da próxima live. Você não sabe qual é o tema, mas eu peço para que você faça uma pergunta aí para eu responder aqui. Então, muitos alunos já me perguntaram isso, e teve uma pergunta referente a isso essa semana. Se era verdade que os mexicanos não consomem abacate com açúcar. Sim, é verdade, os mexicanos não consomem abacate com açúcar, eles consomem abacate salgado. Aliás, eles consomem muito abacate. É usado em diferentes receitas, não só no guacamole. Guacamole, eu também já gravei um vídeo falando do guacamole, que é o abacate amassado com tomate picado, coentro, pimenta, sal, limão, cebola picadinha, e eles fazem como se fosse uma pasta de abacate. Só que o tomate, a cebola em pedacinhos, não é tudo batido não, é só o abacate que é amassado. É uma delícia e é com sal. Uma vez, quando eu estava no Peru, eu conheci um casal mexicano. E aí eu contei para eles que aqui no Brasil a gente consome o abacate com açúcar, que a gente faz vitaminas de abacate com leite e açúcar, que às vezes até coloca leite condensado no abacate. E a expressão dos mexicanos foi muito engraçada, eu devia filmar. Eu não era ligada em filmagens nessa época ainda, senão eu teria filmado a reação deles. O cara começou a fazer uma cara de nojo, assim, quando eu comecei a falar que a gente consumia o abacate com açúcar. Igual o brasileiro quando pensa em consumir o abacate com sal. Na verdade, se você for pensar, o abacate é uma fruta neutra, não é uma fruta doce, como uma manga, por exemplo. É uma fruta mais aguada, digamos assim. Então ele combina super bem com açúcar e também combina muito com sal, e é uma delícia. Então eles consomem salgado, ensaladas com frango, na típica sopa asteca. A sopa asteca é uma sopa que contém feijão, milho, tomate, cenoura, pimentas variadas, coentro, os mexicanos também consomem muito coentro, sal, limão. E esses grãos, milho, feijão, eles também não são batidos, eles são cozidos inteiros. E para finalizar essa sopa, eles colocam cubos de abacate. Então a sopa não é nada batida, é tudo pedaços inteiros aí desses legumes, desses vegetais. Deve ser muito gostosa, não sei, nunca provei. Mas os ingredientes são bons. O estado de Michoacán, no México, é o principal produtor de abacate. As exportações desse fruto cresceram quase 240% nos últimos 5 anos. E os Estados Unidos é o principal comprador. Então, o tema da nossa live é cultura e costumes dos mexicanos. O México está entre os países de maior riqueza cultural e gastronômica do mundo. A grande verdade é que a maioria dos povos, entre eles nós brasileiros, sabemos muito pouco sobre o México. E por incrível que pareça, há pessoas que ainda pensam que o México é só tequila e sombreiro. Lê do engano, tem muita coisa legal nesse país. Nessa live, então, eu vou te contar algumas curiosidades desse país tão grandioso e que recebe também milhares de turistas que lá desembarcam todos os anos. A cultura mexicana é o resultado da mistura entre as tradições indígenas e a cultura espanhola imposta pela colonização. Então, há uma mistura aí dos índios e da cultura espanhola por quem eles foram colonizados. Entre as culturas americanas originais, destacam-se os maias, os mexicas, que são os astecas, e os toltecas, em espanhol. Então, vocês veem, o México, ele foi o lar de duas das maiores civilizações da América, os maias e os astecas. Então, só por isso, não precisava mais nada.
que eles tiveram influência maia no sul do México e influência dos mexicas, que são os astecas, entre outras civilizações que por lá passaram. A influência espanhola ela foi sentida durante os 500 anos que durou o período colonial hispano-americano, após a chegada dos conquistadores espanhóis às terras americanas no século XV. As artes visuais também são importantes em todo o mundo, principalmente na pintura. Então tem pintores ali bem famosos, reconhecidos internacionalmente, como José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo. Eu fiz há pouco tempo uma publicação sobre Frida Kahlo, contei a trágica vida que essa mulher teve. E ela foi casada com Diego Rivera. Então, os dois foram grandes pintores. Diego Rivera foi artista plástico, renomado, mexicano, os dois. A literatura também. O México já teve um prêmio Nobel de literatura. O poeta Octavio Paz ganhou o prêmio Nobel em 1990. E na música, nomes famosos aqui pra gente no Brasil, separei dois. Julieta Venegas, que já cantou com vários cantores brasileiros famosos, entre eles Marisa Monte, e o grupo Maná, que faz um rock mexicano bem legal, bem agradável. Vocês devem conhecer o Maná. Já vieram pro Brasil, já fizeram shows aqui.